Muito boa noite, já temos irmãos aí conectados. Boa noite, irmã Verônica. Espero que todos vocês tenham tido uma excelente quarta-feira, um excelente dia, que o retorno para casa tenha sido muito tranquilo e que a gente já possa estar aí começando a se conectar para o estudo bíblico dessa noite, momento de oração depois do estudo bíblico. Por favor, só me dá um ok com relação ao som, se está chegando bom para os irmãos aí, por favor. Irmão Paulo Evandro, irmã Deusilene, ok, já tem aqui um sinal de positivo que o som então está chegando de maneira satisfatória aí para os irmãos. Você que já está com a sua Bíblia aí perto de você ou vai acessar pelo celular, você já pode abrir lá no livro de Efésios, onde a gente começa essa caminhada. Só estou esperando dar realmente 7 horas para a gente começar o culto com os nossos irmãos conectados. O irmão Ademir também já está conosco aqui. Obrigado, irmã Verônica, pela informação de som e imagem. Ok. Está aqui também o irmão Antônio Batista, que foi meu aluno lá no Seminário Teológico Batista Gonçalense, está aqui com a gente nessa noite também. Que bom ter você por aqui, irmão Antônio. Forte abraço para você e para a sua família. A irmã Roseli Tomás também já chegou aqui com a gente. Já temos 9 irmãos ou 9 lares, né, que estão conectados conosco aqui nessa noite. Já temos 10 conexões, que bom que vocês puderam se conectar aqui com a gente nesse horário das 19 horas, para juntos orarmos ao nosso Deus e juntos então a gente poder estudar a palavra de Deus. A irmã Axa também, né, lá de Minas Gerais, que bom estar com você aqui, irmã Axa. Dá um abraço ao irmão Tony também. Saudades de vocês. Ok, queridos, já são 19 horas, então vamos começar mais um culto de oração, de estudo bíblico aqui da Primeira Igreja Batista em Sarapuruna, nessa quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Que bom, meus irmãos, que a gente pode se... Deu uma paradinha aqui, mas voltou, acho que foi a conexão da própria internet aqui. Mas que bom que a gente pode usar a tecnologia justamente para que o distanciamento social não prejudique a unidade da Igreja de Cristo. Eu não sei como tem sido a sua semana, mas para mim essa semana ela começou, graças a Deus, mais leve do que as duas últimas. Mas mesmo assim, nós precisamos continuar contando com o nosso Deus, orando ao nosso Deus e nos preparando, porque nós nunca sabemos os desafios do dia de amanhã. A gente muito mal sabe um pouco do dia de hoje, mas vamos continuar entregando as nossas vidas nas mãos do Senhor e crendo que do Senhor virá a solução para a minha vida, para a sua vida, para a vida da Primeira Igreja Batista em Sarapuruna, para as igrejas que estão aqui representadas também nessa noite e para os habitantes dessa terra. Por isso eu quero convidar você, que você possa agora fechar os seus olhos, você possa orar junto comigo ao nosso Deus e que você possa colocar diante de Deus nessa noite a sua petição. Temos motivos de gratidão? Com certeza os temos, mas temos também os nossos pedidos, o nosso motivo de intercessão. Por isso, nessa noite, quero conclamar você que com fé nos acheguemos mais uma vez ao trono da graça de Deus e que possamos insistir com Ele da maneira correta, insistir com fé nas nossas motivações de oração nessa noite. Oremos então ao Senhor. Nosso Deus, eterno Pai, precioso é o Teu nome, Senhor. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Tu sabes, ó Deus, que estamos caminhando já para o 2º mês de isolamento social. E como, Deus, isso tem afetado as nossas vidas. Como isso, Deus, tem trazido transtornos para todos nós
E quando se passa já quase 2 meses desse isolamento social, alguns transtornos, Senhor, eles começam a crescer, a se avolumar diante de nós, mas mesmo assim tem sido um tempo da gente aprender a depender mais e mais do Senhor. Por isso, Deus, queremos render a Ti toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Não tem sido fácil, Senhor, mas se não fosse o Senhor a estar conosco, seria ainda pior. Que bom que nós temos o Senhor conosco todos os dias da nossa vida. E Pai Santo, nós reconhecemos que se estamos de pé, se estamos vivos, se estamos respirando nessa hora, é porque o Senhor tem nos abençoado, e louvado seja o Teu nome. Graças a Deus nós damos ao Senhor por essa grande fidelidade e misericórdia sobre as nossas vidas. E sabemos, ó Deus, que o Senhor não faz isso porque nós merecemos. O Senhor faz isso por causa do Teu amor incondicional para conosco. E ao mesmo tempo, Senhor, que nós nos unimos agora como Teu povo para Te agradecer, nós também, ó Deus, não temos a mais ninguém para pedir socorro. E por isso, ó Deus, os nossos motivos de intercessão, os nossos pedidos de oração estão sendo colocados agora diante do Senhor. E com certeza, Deus, são muitos. E cada um, ó Deus, ele vem com a sua gravidade, cada um ele vem com a sua urgência. E Tu sabes, Deus, que nesta hora há pessoas que estão chorando, Deus. E chorando porque tiveram notícias nesse dia de falecimento, de ente querido, de amigos, ó Pai. E mais uma vez a gente pede o Teu consolo. Senhor, consola, conforta, ampara, Pai. E tem alguns, Deus, que ainda terão algumas horas difíceis, porque precisarão reconhecer corpo, precisarão fazer o trâmite legal junto a cartório, funerária. Deus, vá à frente, facilitando, Deus, abrindo as portas para que esse momento tão difícil, Deus, ele possa ser amenizado, a dor possa ser amenizada, encontrando, Deus, pessoas que vão tratar os nossos irmãos, amigos, de uma forma carinhosa nesse tempo tão difícil. Há também, Deus, muita gente nessa hora preocupada, porque tem, Deus, familiares, amigos que estão internados, que também tem familiares que estão, Deus, acamados nas suas casas, que apresentaram, Deus, um sintoma febril, e vem logo a preocupação: estou com os sintomas dessa pandemia ou não? Senhor, mais uma vez eu lhe clamo, acalma a nossa alma, aquieta a nossa alma. Tu sabes, ó Deus, que diante de tudo que temos ouvido, de tantas informações, algumas até mesmo truncadas, a nossa mente, o nosso emocional fica, Senhor, muito prejudicado. Mas o equilíbrio vem do Senhor. Santo Deus, segura-nos nos Teus braços, Pai. E dá, ó Deus, sabedoria aos médicos, enfermeiros, aos que estão tratando, Deus, das pessoas que estão enfermas, para que, ó Deus, tenhamos boas notícias, Pai, de ver mais e mais pessoas curadas para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, também há preocupações porque há pessoas que estão, ó Deus, afastadas do seu trabalho, há pessoas que não receberam, Deus, ainda o seu sustento, não sabem, Deus, como serão os próximos dias para as suas compras, para pagar, ó Deus, os seus compromissos. Santo Deus, que Tu possas abrir, ó Deus, as janelas do céu. Nós queremos, ó Deus, continuarmos sendo fiéis ao Senhor na devolução dos nossos dízimos, na entrega das nossas ofertas, e nós temos a certeza, ó Deus, que quando nós agimos dessa maneira, o Senhor permanece fiel e as janelas do céu são abertas de tal forma que os recursos chegam até nós das melhores maneiras, ó Deus, possíveis, porque advém tudo do Senhor. Santo Deus, eu quero nessa hora também clamar ao Senhor pelas nossas famílias. Tu sabes, Deus, que esse convívio dentro de casa, nós estamos passando, Deus, por um outro momento de aprendizado, e que, ó Deus, as nossas famílias possam sair disso tudo ainda mais fortalecidas, ó Pai,
que o amor conjugal esteja fortalecido, que, ó Deus, o amor de filhos para pais, pais para filhos, que possa também estar mais fortalecido, e que, ó Deus, a nossa família possa sair ainda mais unida de toda essa situação. Tenha misericórdia, ó Deus, daqueles membros da nossa família que precisam, ó Deus, sair, que eles possam ir, voltar, guardados e protegidos por Ti, e que a nossa casa, ó Deus, possa estar protegida desse vírus, Pai. Mas se o vírus chegar, Pai, a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Aplaca, Senhor, a ira desse vírus, ó Pai. E que possamos, ó Deus, muito em breve ter, ó Deus, uma notícia definitiva da chegada de um remédio, de uma vacina, de um tratamento, ó Deus, para essa pandemia, de tal forma, ó Deus, que a paz possa voltar à terra, possa voltar, ó Deus, a cada família, voltar ao nosso coração. Continue, ó Deus, abençoando a primeira igreja batista em Saracuruna, Pai. Tu sabes os nossos desafios. Nós não queremos retroagir, nós queremos continuar avançando. E para isso nós dependemos do Senhor. Continue, ó Deus, tendo misericórdia dos governantes de toda a terra. Tende misericórdia, ó Deus, de todos os cientistas, pesquisadores que estão trabalhando. E, Senhor, que a população desse planeta possa realmente, ó Deus, colocar o seu joelho em terra e clamar ao Senhor por uma solução de misericórdia, solução definitiva para toda essa pandemia. Deus, que possamos todos nós sairmos muito fortalecidos e que a Tua igreja, ó Deus, mais do que nunca, depois dessa pandemia, ela possa estar unida para que juntos, ó Deus, possamos marchar para glorificar o Teu nome, para proclamar o Teu nome, para fazer, ó Deus, a diferença, quer aqui em Saracuruna, quer, ó Deus, aonde a Tua igreja estiver na face dessa terra. Senhor, que a Tua palavra que vai ser lida e vai ser abordada nessa noite, que possa vir, ó Deus, de encontro aos nossos corações. E por favor, meu Deus, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração. Dá-nos tranquilidade de que o Senhor é por nós e que ninguém nem nada pode ser contra nós. É a oração que fazemos, no nome bendito de Jesus. Amém. Queridos, já somos aí de 19 pessoas ou 19 lares que estão conectados, e quero então pedir a você agora para acessar a palavra de Deus lá no livro de Efésios. Nós terminamos na quarta-feira passada o estudo de Gálatas e hoje nós estamos então começando o estudo de Efésios. Quero lembrar a você que na quarta-feira nós estamos então seguindo um cronograma de estudos. Esse estudo então permite que a gente esteja estudando com mais profundidade as cartas do apóstolo Paulo. São 13 cartas e nós já estudamos Romanos, 1 e 2 Coríntios, já estudamos Gálatas e hoje a gente começa então no livro de Efésios. Quero convidar você para nós lermos Efésios capítulo 1 e vamos ler os versículos de 3 até o 6. Embora eu vá abordar com os irmãos nesse primeiro encontro os primeiros 23 versículos desse capítulo 1, mas quero ler como parte devocional do versículo 3 até o versículo de número 6. Nos diz assim a palavra do Senhor, Efésios 1, de 3 a 6. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo é o título de acordo com a minha versão, Almeida século 21. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Então esse é o começo do nosso estudo do livro de Efésios. O livro de Efésios, ele apresenta mais uma vez Jesus Cristo, aquele que é o nosso tudo em todos nós. É uma carta tremendamente doutrinária. Eu digo que depois da carta aos Romanos, ela é a segunda carta do apóstolo Paulo com um vasto teor doutrinário, e é por isso que a gente precisa estudar ela com muita profundidade. Quando ele chama aqui os santos, mas ele transforma nessa carta aos Efésios a igreja como o santo dos santos. O santo dos santos era aquele lugar
lá no tabernáculo, era aquele lugar lá no templo, onde o sumo sacerdote só uma vez por ano poderia entrar. Mas uma vez que Cristo ele se fez então sacrifício por nós na cruz do Calvário, onde é o santo dos santos hoje? É a igreja, sou eu, é você, que a igreja não é um templo onde a igreja se reúne, mas somos nós que somos o templo do Espírito Santo. E já que nós somos o templo do Espírito Santo, nós precisamos viver em santidade da mesma forma como havia um respeito imenso, um cuidado imenso com a santidade daquele local chamado Santo dos Santos. Hoje nós precisamos ter um zelo muito especial com a nossa vida para que possamos andar na contramão deste mundo. A igreja é esse organismo vivo, esse organismo que está na terra, mas ele na verdade é espiritual, ele é divino, ele é o corpo de Cristo. E nós temos como cabeça, como soberano, como aquele que governa sobre nós, o próprio Cristo. Da mesma forma que nós sabemos que no nosso cérebro, ele conduz tudo que a gente faz pelo nosso corpo. Às vezes a gente esquece que para eu movimentar minha mão, para eu acenar para você agora, na verdade, essa minha vontade, esse comando passou por milésimo de segundo pelo meu cérebro. E assim a igreja, ela só vai conseguir ser a igreja de Cristo Jesus, a vitoriosa, a gloriosa, a operante igreja de Cristo, se ela realmente for governada o tempo todo pelo Senhor. E para que essa igreja possa entender se ela está sendo ou não governada pelo Senhor, o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele fala que a glória do Senhor precisa estar com a sua igreja. Essa construção espiritual que nós fazemos mediante o nosso contato com a palavra, mediante a nossa vida poderosa de oração, deve fazer com que o nosso templo espiritual ele esteja muito bem alicerçado em Cristo, de tal forma que a glória do Senhor ela possa estar com a gente possa experimentar dessa glória e as pessoas possam ver através das nossas ações, reações, da nossa adoração, que de fato Cristo ele habita em nós. Então esse é o contexto inicial que Paulo ele queria então falar à igreja de Éfeso, a mesma coisa que hoje estou falando aqui para a primeira igreja batista em Saracuruna e para os outros irmãos que estão aqui conosco, irmãos lá de São Gonçalo, irmãos lá de Minas Gerais, irmãos lá de Piabetá. Pastor Haroldo está aqui com a gente, que é o pastor lá da igreja de Limeira, também meu abraço para ele. E aí ele, fazendo a gente agora saltar dentro desse capítulo primeiro, o que mais a gente aprende aqui? Que diante de Deus, nós precisamos ter reverência. Até mesmo hoje, quando você está na sua própria casa, esse momento de culto que você reserva na quarta-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite, ele precisa ser um tempo de reverência. Hoje até mesmo eu compartilhei no grupo da MCM, lá da nossa igreja, que eu fiz o propósito de ler o Novo Testamento e fiz essa leitura do dia 1º de maio até hoje. Eu concluí já a leitura do Novo Testamento e fiz até de uma forma que eu não costumo fazer. Eu li de Mateus até Apocalipse na ordem como a Bíblia nos apresenta. Mas em todo momento em que eu li todos esses 27 livros, eu fiz isso com reverência. Eu tinha até um propósito na leitura do Novo Testamento, eu tinha um propósito meu particular na leitura dele, mas sempre com reverência. A igreja, quando ela é reverente, quando ela se apresenta diante de Deus com espiritualidade, nós temos um ganho imenso. Mas Paulo vai lembrar a igreja de Éfeso assim: embora vocês busquem a Deus e devem fazer isso de forma reverente, mas vocês não precisam mais fazer de cabeça coberta, vocês podem fazer de cabeça descoberta. Porque aquela igreja estava ainda enfrentando um problema por causa dos judaizantes. E eles então se reportavam ao que aconteceu com Moisés, quando ele estava lá no Monte Sinai, durante 40 dias e 40 noites, e quando ele desceu, as pessoas viam a glória de Deus estampada no seu rosto, mas ao invés daquela glória trazer benefício para o povo, aquela glória estava trazendo medo, e por isso então Moisés precisou cobrir o seu rosto. Mas agora a igreja de Éfeso e nós somos
convidados a mergulhar na glória de Deus, na profundidade do conhecimento de Deus, mas nós não precisamos mais andar com a cabeça descoberta, porque a glória de Deus não é para causar medo algum, a glória de Deus é para nos fortalecer, e a glória de Deus precisa ser vista pelos outros através das nossas vidas. Também Paulo, ele vai lembrar que nós fomos então abençoados. O que é essa palavra abençoado? Aquele que é abençoado é aquele que é próspero, é aquele que é feliz, é aquele que é afortunado, é aquele que foi agraciado. Então nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, não aconteceu quando você nasceu. A raça humana foi abençoada ainda antes da fundação do mundo. Deus já tinha um propósito. Embora tudo que ele fez nos primeiros 6 dias de criação, ele fez muita coisa linda. Ele fez a luz, ele fez separação entre a luz e as trevas, ele fez separação entre as águas, ele fez surgir terra e separar das águas, ele fez surgir todos os animais, todas as vegetações, as estrelas, os astros, quanta coisa maravilhosa ele fez. Mas ele escolheu abençoar com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo, você e eu. Embora todas as outras coisas sejam extraordinárias, quando você pega uma planta, você pega um inseto, você vê tanta coisa extraordinária nesse designer inteligente do nosso Deus, mas Deus escolheu a mim e a você para nos abençoar com toda sorte de bênçãos nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, Paulo deixa claro então para aquela igreja que Cristo, ele é a nossa salvação. E ele é a nossa salvação porque ele pagou o preço de redenção. O que significa a palavra redenção? Comprar de volta, isso é resgate. Cristo na cruz do Calvário, ele nos comprou de volta, ele pagou o resgate. Pagou para Satanás? Não. Satanás é um perdedor, ele não tem direito nenhum para nós. Nós, por direito de criação, nós pertencemos a Deus. E nós, por direito de redenção, se nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós pertencemos a Deus. Então, que resgate Cristo pagou? Cristo na cruz pagou o resgate à parte ofendida, e a parte ofendida foi Deus por causa do meu e do teu pecado. Então, ele se fez então a redenção, ele se fez o preço desse resgate pago na cruz do Calvário. E por que nós precisávamos desse pagamento de resgate? Por que nós precisávamos dessa redenção? Porque o pecado nos fez escravos. O inimigo estava afoito para nos manter distanciados de Deus. A própria lei, da forma judaizante, como era apresentado pelos judeus e por muitos legalistas ainda de plantão hoje, também acaba nos afastando de Deus, mas Cristo ele fez questão de ser o autor da nossa redenção. E o preço da nossa redenção foi o seu próprio sangue. E o resultado da redenção foi a minha e a tua salvação, que ela vem pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus para mim e para você. E por isso então que Deus, de acordo com esse capítulo 1 de Efésios, você vai ver que ele fez convergir todas as coisas em Cristo. Você olha lá em Gênesis capítulo 3, ali já está apontando para Cristo. Toda a história do Antigo Testamento que eu começo a reler a partir de amanhã, aponta sempre para Cristo, e no tempo apropriado, ele então fez convergir em Cristo todas as coisas, e a partir dali, ele criou um grande ministério da reconciliação. Ele, Cristo, na cruz do Calvário, se fez a única verdadeira religião que pode novamente ligar o homem até Deus. Mas nesse texto do capítulo 1, a gente vai ver, logo aqui no versículo 5, existem 3 palavras que eu quero ajudar você a entender. Nós somos pessoas abençoadas. Então, esse abençoado eu já falei que é uma pessoa que é próspera, feliz, que é uma pessoa que foi afortunada, uma pessoa que foi agraciada. Isso é ser abençoado. Mas ele usa aqui a palavra eleger. O que significa eleger? Meus irmãos, Deus poderia ter elegido as estrelas para abençoar. Ele poderia ter eleito os animais irracionais para abençoar, mas ele preferiu, eleger isso, ele preferiu, ele escolheu
para que nós então pudéssemos, né, ser seus filhos, e de acordo com o que está aí no versículo de número 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos o que? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E isso ele nos elegeu para sermos os seus filhos. Então já falamos de abençoados e falamos de eleição. Agora vamos falar de predestinação, que fala também no versículo seguinte, ele nos predestinou. Infelizmente essa palavra ganhou um vulto completamente errôneo por conta da linha calvinista, da linha reformada, da linha protestante, mas predestinação significa, né, finalidade, significa propósito. Então, quando fala que Deus nos predestinou, Ele nos predestinou para um propósito, para uma finalidade. Qual é o propósito do ser humano? Que nós sejamos para a honra e glória do nosso Deus. Por isso que Ele fala que nós somos a coroa da sua criação. Porque eu e você fomos escolhidos por Ele, fomos preferidos por Ele, foi para que a gente possa ser para a honra e glória do seu próprio nome. Sermos aquele verdadeiro culto, eu e você. Somos o verdadeiro culto que Deus ele quer receber todas as vezes que nós nos aproximamos dele para poder adorar. Mas também eu quero, já indo lá para o versículo de número 13, é importante que você também olhe aqui três palavras que são importantes para o nosso bom entendimento. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, a primeira palavra é ouvido, o evangelho da vossa salvação, e nele também crer, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então vamos entender essas três palavras, ouvir, crer e selado. A palavra ouvir. Então, assim, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aí começa a grande transformação no ser humano para que ele possa então ser para a glória de Deus e ser filho adotivo desse Deus. Uma vez ouvindo, nascendo essa fé, eu preciso crer, mas cuidado. Há muita gente que fala, eu creio. A Bíblia até fala assim, cuidado, que até o inimigo pode chegar e falar, eu também creio, mas ele crê, mas ele não se converte. Essa crença precisa ser uma crença que nos leva ao arrependimento, que nos leva à conversão, que nos leva então a receber Jesus Cristo como Salvador. Essa é a crença verdadeira, uma crença que nasce com a fé, mas que essa fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas que nos leva então a ter a certeza. E além de ouvir e crer, tem a palavra selado, isso é, confirmado. E qual é a confirmação de que essa fé que nos levou a crer, nos levou então ao arrependimento, à conversão e a sermos filhos de Deus? É o Espírito Santo de Deus que está em nós, esse é o selo que está em nós, e por isso nós agora sabemos que nós somos eleitos de Deus, nós somos herança de Deus, nós somos filhos de Deus, e Ele passou a ter direito em nós, agora pela criação, mas também pela redenção. Pela criação, por causa do pecado original, a gente continua afastado de Deus, mas pela redenção, a gente agora pode se aproximar de Deus e nós somos filhos de Deus e nada e nem ninguém pode mudar essa bênção que nós temos. Contudo, Paulo ainda exorta a igreja de Éfeso, como eu estou fazendo hoje aqui aos irmãos da Primeira Igreja Batista em Sarapuruna e aos outros que estão participando desse culto aqui com a gente. É muito necessário que você possa estar trabalhando na sua vida, pedindo muito a Deus que você tenha um espírito de sabedoria. Paulo fala isso aqui à igreja de Éfeso. Rogue a Deus para que você tenha espírito de sabedoria e rogue a Deus para que você tenha espírito de revelação. E o que isso quer dizer? A sabedoria, eu já disse isso aqui em outros encontros nossos, você precisa entender que todos nós somos homo sapiens, isso é, todos nós temos uma inteligência. E essa inteligência ela pode ser desenvolvida em cada um de nós. Todos nós também podemos ter acesso ao conhecimento. Até o sábio Salomão fala desse tripé: inteligência, conhecimento, e para terminar esse tripé fala de sabedoria.
sabedoria, ela só vem de Deus. Tem muita gente que se acha sábio em si mesmo, mas a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. E quando a gente, então, adquire essa sabedoria, o seu espírito de sabedoria precisa te levar também a ter um espírito de revelação. E o que é o espírito de revelação? A revelação, para muitas pessoas, por causa de um ranço religioso que nós temos muito presente até hoje na modernidade, a revelação passou a ser quase um revelamento. É a gente descobrir, descortinar coisas da vida dos outros. Mas a grande revelação que Paulo está falando da igreja de Éfeso é a revelação da palavra de Deus. Por isso que a gente fala e afirma que a palavra de Deus é a revelação de Deus, é uma revelação especial de Deus em linguagem humana para que as coisas pudessem, então, ficarem claras para nós. Por exemplo, hoje, fazendo a minha leitura aqui do Novo Testamento, novamente cheguei ao livro de Apocalipse, e como é interessante você ler Apocalipse, e você vai ver que há somente uma coisa em Apocalipse, que o anjo que estava falando a João, fazendo uma revelação de Cristo para João, das coisas que estavam para acontecer próximo àquela data, só não deixou João registrar em um livrinho aquilo que os trovões estavam falando. E quando você começa a ler a palavra de Deus, desassociada de muito mito, de muito folclore, até muito folclore religioso, Apocalipse não é um bicho-papão, Apocalipse é a palavra de Deus. E a gente vai poder entender de maneira muito clara o que Deus está revelando para nós, como eu pude reler nesses últimos 6 dias, todos os livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, quanta coisa poderosa que está ali para que a gente possa bem alicerçar a nossa fé. Sabe, meus irmãos, Paulo tinha uma preocupação muito grande com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela inclusive é mencionada como uma das 7 igrejas do Apocalipse. Paulo vai deixar inclusive o jovem pastor Timóteo responsável durante um tempo pela igreja de Éfeso. Era uma igreja preciosa aos olhos. Os irmãos vão ver que Paulo, quando ele está voltando para Jerusalém, no final da sua 3ª viagem, ele chama os presbíteros de Éfeso para poder se despedir deles e orar por eles e deixar essa missão com eles de permanecer firmes na igreja. E, meus irmãos, estudar essa carta aos Efésios nesse tempo de pandemia do novo coronavírus é importantíssimo para nós, para que a gente possa manter firme essa convicção de que a redenção feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela é suficiente. Que o nosso Deus, Ele nos abençoou, nos elegeu e nos predestinou. E Ele quer muito que a gente desenvolva um espírito de sabedoria nele, um espírito de revelação balizado na sua palavra, para que a gente possa cada dia mais adorar a Deus com conhecimento, com profundidade. Eu pude, no domingo passado, falar à Primeira Igreja Batista em Sarapuruna sobre que Deus quer tratar com a gente em águas mais profundas. Você lembra disso, meus irmãos? Quando eu falava da primeira pesca maravilhosa, e que Jesus então entrou no barco e ele falava à multidão ainda na beira da margem, mas quando ele quis tratar um pouco mais com profundidade com os discípulos, ele falou: vamos um pouco nas águas mais profundas. E sabe, meus irmãos, nós precisamos sair dessa água rasa do conhecimento de Deus, porque nós temos uma luta, como a igreja dos Efésios ia passar por uma luta muito grande, e eles precisavam ter uma base mais profunda de saber que Deus sempre os abençoou, que Deus os preferiu, os elegeu, que Deus os predestinou, que Deus queria muito que eles pudessem continuar ouvindo a palavra, crendo, para que então o selo da salvação fosse algo notório na vida deles, para que eles pudessem trabalhar muito, principalmente contra as heresias que estavam surgindo. Os irmãos vão ver que lá em Apocalipse, o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Paulo alertou eles aqui nessa carta: cuidado, firme-se nessa doutrina bíblica, porque vocês vão enfrentar situação difícil. E o que aquela igreja lá em Apocalipse estava enfrentando? Eles tinham perdido o primeiro amor, tinham se esfriado no primeiro amor. Porque a dificuldade, muitas das vezes, meus irmãos, faz a gente se esfriar no primeiro amor. E qual é o primeiro amor? Jesus Cristo já ensinou isso: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro amor.
e aquela igreja acabou se esfriando do seu primeiro amor com Deus. Quero concluir dizendo para a primeira igreja batista em Saracuruna e para os outros que estão conosco aqui: não esfrie o seu amor. Essa pandemia do novo coronavírus não pode esfriar a gente com o nosso primeiro amor, que é Deus. Porque, meus irmãos, Ele continua nos amando, nos amará sempre. Ele detesta os nossos pecados, mas Ele nos ama. E é por causa desse amor que Ele pagou o preço da minha e da tua redenção, para que através de Cristo nós pudéssemos então ser filhos adotivos de Deus, e filhos adotivos de Deus são filhos legítimos desse Deus comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe rico e poderosamente. Esse foi o nosso primeiro encontro do livro de Efésios, capítulo 1, e eu convido você para que na próxima quarta-feira você também possa se conectar conosco para esse culto de oração, de estudo bíblico, para que a gente possa estudar junto o capítulo de número 2 do livro de Efésios. E quero já dizer para você que, se você puder, leia então esses capítulos de Efésios a cada semana, que são apenas 6 capítulos, que você já possa ler com antecedência, até para que você possa tirar então maior proveito do nosso estudo. E se você ficou ainda com alguma dúvida, depois você passa uma mensagem para mim pelo meu WhatsApp. O meu telefone é 21 99352 2261. Eu tenho satisfação em poder apresentar para você e poder compartilhar com você algum conhecimento que tenho e responder alguma das suas perguntas. E se você preferir também passar alguma pergunta por e-mail, tem lá o meu PR, marcoslopes68@gmail.com. Vou repetir: PR marcoslopes68@gmail.com, e para mim vai ser uma satisfação poder trocar então alguma conversa com você pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail. Antes de orar, quero deixar aqui o convite para que no próximo domingo a gente possa estar também cultuando a Deus junto, às 8h30 da manhã, direto lá do templo da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Às 9 horas nós teremos então a Escola Bíblica Dominical, e domingo que vem será a lição de número 6 da revista Palavra e Vida, e quem vai estar ministrando o estudo do próximo domingo às 9 horas da manhã será o nosso irmão Alex. Tanto no culto da manhã como no culto da noite do domingo que vem, o nosso culto à noite vai ser às 19 horas, nós estaremos orando pelas nossas mamães e estamos tentando assim preparar algum momento muito singelo para as nossas mamães, que neste domingo elas não estarão conosco no templo, mas juntos nós vamos estar agradecendo a vida de cada uma dessas mamães. Que Deus, pois, abençoe você. Estou aqui recebendo uma mensagem da irmã Cássia, que é uma das líderes da MCM da nossa igreja, avisando que amanhã às 15 horas terá então o estudo da revista o estudo da revista Visão Missionária, através lá do grupo da MCM da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Então feche mais uma vez os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Tive aqui durante esse período do nosso culto pelo menos 22 lares, né, se conectaram nesse tempo aqui, e quero orar terminando esse momento de culto junto com você. Senhor, muito obrigado por esse tempo que a gente pôde orar junto, por esse tempo que a gente pôde estudar também a Tua Palavra aqui no livro de Efésios, capítulo 1. Ó Santo Deus, eu lhe suplico em nome de Jesus que a Tua Palavra ela possa cada dia de fato nos fortalecer, e que possa, Deus, a cada dia nos fazer estarmos mais próximos do Senhor, e que a gente permaneça no centro da Tua vontade. Agora, Deus, ao término do nosso culto aqui, por favor, dai-nos, Senhor, uma noite de paz, um sono tranquilo que venha restabelecer as nossas forças para que possamos enfrentar os desafios que surgirem para o dia de amanhã. E abençoe, Deus, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, abençoe as suas famílias, aqueles que vão ter que transitar ainda nessa noite, como eu, Deus, preciso ainda transitar no retorno para minha casa. Meu Santo Deus, que em todo o tempo, no nosso trajeto, a Tua boa mão continue conosco. Supra, ó Deus, as nossas necessidades, e mais uma vez clamamos, ó Santo Deus, pela Tua misericórdia sobre a população desse planeta. Pai, tende misericórdia de nós, e que a solução, que o socorro venha do Senhor, Pai, para toda a população desse planeta. É a oração, Senhor, que a Ti entregamos com o perdão dos nossos pecados, e fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém.
Vejo vocês no próximo domingo, então, às 8h30 da manhã, se Deus assim o permitir. Forte abraço para todos vocês e tenham uma boa noite na graça, na paz, na misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.